Olá pessoal, aqui é o professor Matheus e vamos dar início à nossa terceira aula do curso de Metodologia Científica e nessa aula eu vou falar acerca da definição do problema de pesquisa, que é um item que estará presente na introdução do seu trabalho acadêmico. Primeira coisa a ter em mente é saber o que é um problema de pesquisa. Então, como eu coloquei aqui nos slides, acompanha aí, não se esqueçam, né? Em todas as aulas eu estou colocando aqui na descrição dos vídeos o material para que vocês possam então fazer o download e acompanhar as aulas aí da melhor maneira possível. Então, o problema de pesquisa é o quê? É uma questão não resolvida para a qual se vai buscar resposta por meio daquela pesquisa que vocês estão ali propondo ou por meio da pesquisa que vocês vão apresentar logo em seguida, caso seja aí um artigo ou um relatório de uma disciplina, por exemplo. Então, basicamente, a ideia do problema de pesquisa é aquele fim do funil, lembrem-se do que eu falei na aula anterior, né? É a parte de baixo do funil, é aquele ponto específico, aquela ideia específica que é uma pergunta, né? E essa pergunta, então, vai ser a partir dela que vai dar origem a todo o seu trabalho de pesquisa científica. Então, aproveitando inclusive essa ideia, eu quero deixar claro aqui que o problema de pesquisa talvez seja aí a parte mais importante de um projeto. Né? Lógico, eu não estou desmerecendo as outras, um projeto sem as outras partes não é um projeto, né? Um trabalho acadêmico sem o restante não é um trabalho, lógico. Mas o problema de pesquisa, então, ele se torna a parte mais importante porque é a partir do problema de pesquisa que vão surgir, por exemplo, os objetivos do seu trabalho. Por sua vez, vai ser a partir dos objetivos e do seu problema de pesquisa que vocês vão escolher futuramente os métodos e as técnicas de pesquisa mais adequadas para poder responder a esse problema de pesquisa. Então, tenham bastante atenção na hora de formular o seu problema de pesquisa, porque um problema de pesquisa mal formulado, ele pode trazer problemas futuros no desenvolvimento do trabalho em si. De onde vem o problema de pesquisa? Como eu coloquei aqui, acompanhe aí. O problema de pesquisa pode ser uma lacuna epistemológica ou metodológica percebida, ou seja, vocês percebem que existe um tema qualquer que ele foi tratado de uma determinada maneira, mas que seguindo determinados passos, portanto seguindo determinada metodologia, mas que ele poderia eventualmente ser tratado de outra forma, com outros passos, com outras técnicas e que talvez fosse mais bem resolvido. Um problema de pesquisa pode ser alguma dúvida quanto à sustentação de uma afirmação que geralmente é aceita. Um problema de pesquisa pode ser resultado da necessidade de se colocar à prova situações que já existem no momento atual, ou um problema de pesquisa pode surgir, como eu coloquei aqui no finzinho, de interesses práticos. Eu já tinha comentado isso na aula anterior, quer dizer, eventualmente você tem lá no seu trabalho uma situação prática e aquilo é um problema e você quer solucionar aquilo e juntar aí o aspecto prático, né, do seu trabalho com o aspecto acadêmico, por exemplo. Vale destacar aqui que um trabalho acadêmico, ele precisa necessariamente ter um problema de pesquisa. Isso era uma coisa que meus alunos sempre questionavam. É necessário ter um problema de pesquisa? Sim. Por quê? Como eu disse agora há pouquinho, é a partir do problema de pesquisa que vai surgir todo o restante. Então, se você não apresentar um problema de pesquisa no seu trabalho, eventualmente o seu professor vai aceitar o seu trabalho, lógico, vai avaliar o seu trabalho, mas do ponto de vista da metodologia científica, o seu trabalho não é um trabalho verdadeiramente científico. Ou seja, ele acaba por ser um trabalho opinativo. Então, por exemplo, se você resolve fazer um trabalho em que você vai ali apresentar o posicionamento da doutrina, por exemplo, dos autores. O que os autores, sei lá quantos, enfim, 5, 10, 15 autores, né? O que os autores, o que a bibliografia em geral fala sobre aquele tema específico. Então você vai lá e diz, olha, o autor 1, 2 e 3 seguem mais ou menos as mesmas ideias e dizem isso. Os autores 4, 5 e 6 seguem as mesmas ideias e dizem isso. E os autores 7, 8, 9 seguem um posicionamento diferente e têm aquela outra opinião. Ponto final. Isso é um trabalho acadêmico, é um trabalho científico que segue uma metodologia científica? Não. Isso não é um trabalho que tem uma metodologia científica. Por quê? Porque o que você está fazendo ali? Na verdade, você está fazendo um compêndio de ideias. Quer dizer, você está dizendo, olha, os autores 1, 2, 3 pensam assim,
4, 5, 6 pensam desse outro jeito, 7, 8, 9 pensam daquela outra maneira. Mas qual é o aspecto científico, metodológico que você empregou naquele trabalho? Praticamente nenhum. E praticamente nenhum por quê? Porque nesse exemplo, que é um exemplo muito simples, mas ao mesmo tempo muito comum, você não está apresentando nenhum problema de pesquisa. Seria diferente, por exemplo, se você apresentasse como problema o seguinte: eu tenho o tema X qualquer. Nesse tema, qual é o posicionamento da doutrina sobre esse tema? A doutrina pensa da mesma maneira? Se não pensa, e é provável que não pense da mesma maneira, porque as pessoas não pensam da mesma maneira, né? E os autores não pensam da mesma maneira. Então, se a doutrina pensa de maneira diferente, quais são os critérios que diferenciam uma da outra, por exemplo? Né? O que um autor diz que o outro não diz e vice-versa. Aí você tem um trabalho que segue o rigor científico, digamos assim. Quer dizer, é um trabalho que aí ele tem um objetivo, ele tem um problema. Quer dizer, o problema qual é? É a identificação dos diversos posicionamentos que os autores têm sobre aquele tema X. E aí você não está apenas descrevendo o que esses autores pensam, que é o primeiro caso, né? Nesse segundo caso, você está ali apresentando, olha, o autor 1, 2, 3 pensa assim, o 4, 5, 6 pensa desse outro jeito, o 7, 8, 9 pensa daquela outra forma, e em comum esses autores têm tal e tal e tal opinião, mas eles pensam de maneira diferente no restante. O autor 1, 2 e 3 pensam assim e eles argumentam com base nesse argumento X, Y, Z. Já os autores 4, 5 e 6, sobre essa ideia, eles argumentam com base nas ideias A, B e C. Nesse sentido, você acaba, sim, fazendo um trabalho científico. Por quê? Porque você está fazendo uma análise científica acerca de uma análise de conteúdo, nesse caso, acerca daquilo que esses autores estão dizendo. E você não está simplesmente descrevendo o que esses autores estão falando sobre aquele tema, né? Sobre aquele assunto. Então, lembrem-se sempre de que, em princípio, um trabalho, para ele passar, né, por esse rigor científico, para ele ter esse caráter científico, ele precisa necessariamente apresentar um problema de pesquisa.